dada a largada para mais um IndyCarCast, o seu podcast sobre indicar. IndyCarCast número 95.5. Estamos fazendo algo diferente. Teremos algumas edições de bastidores, enquanto a Indy não está nos seus finais de semana, como este, por exemplo. Antes da Indy 500, a gente vai falar um pouco sobre os nossos comentaristas, vamos falar um pouco sobre o campeonato, sobre a Silly Season, sobre etc., sobre Bump Day, transmissão, tudo, enfim, que sobrou dos áudios que a gente fez na última edição no Alabama. Portanto, os mesmos caras estão na mesa, temos o Emanuel Weiman, temos o Matheus Antônio da Silva, temos o Marcelo Augusto Junqueira, temos o João Estumano Neto e temos o Paulo Rubens, os 5 da mesa, menos eu. Mas eu estou aqui para apresentar pelo menos o programa e para finalizar também. Então escute o que sobrou do nosso último áudio de bastidores. Aquela conversa de bar que você adora do IndyCarCast. A gente parou onde, né? Acho que todo mundo parou na Danica. Da Danica pra frente ninguém lembra nada. Da Danica pra Como frente? Como assim da Danica pra frente? Dos últimos que fecharam pra correr de 500. Pela AJ Foyt junto com a Bird Hollinger Bellard, não sei como é que pronuncia, James Davison com carro 33, pela Andretti o Stephen Wills com 25, Carlos Munhoz também pela Andretti, um carro 29, Pietro Fittipaldi pela Dale Coyne com carro 19, Pipamento também pela Dale Coyne, carro 63, Conor Daly pela Dale Coyne também com a Thorne Burns Racing, número 17, Sage Karam pela Dryan Hable, número 24, também pela Dryan Hable o Hildebrand, com o carro 66, depois o Ed Carpenter, né, que sempre faz os ovais, também pela Ed Carpenter Racing, tem aqui a Danica com carro 13, também pela Ed Carpenter, o Kyle Kaiser pela Juncos, o Bud Lazier pela equipe dele mesmo, não se sabe o número ainda. Provavelmente vai ser o 44, ou Jack, 91. O Jack Harvey pela Mas não era só 4 o número dele? Mas agora o 4 é o Leist. Ah, é verdade. Por isso que foi 44. Uhum. Jack Harvey pela Michael Schenker no carro 60. Depois o Orel Servia, carro 64 pela Hall Letterman Lane Racing com a escuderia Corsa, que é uma parceria da Ferrari, não é? Pensei que era uma parceria com a Corsa, com a Fiat. Não, a Corsa tem ali... Bom, A escuderia Corsa é uma equipe de endurance que é ligada à Ferrari. É, isso que eu quis dizer. É que o dono é importador da Ferrari, né? Por isso que eles têm o apoio da Ferrari lá no IMSA, né? Mas não quer dizer que a Ferrari em si esteja hoje desse projeto. É mais uma coisa do dono da equipe do que com montadora de Ferrari envolvida nessa parte da Indy 500. Mas falando em Ferrari, eu até comentei num vídeo, não tem nada confirmado e acho que dificilmente vai acontecer, mas a Ferrari andou flertando com a Indy, né, com os boatos lá da Fórmula 1, né. Eu acho que é só um blefe ali. Uma forma de pressionar, É só um blefe, né. Já teve uma época que a Ferrari construiu até o chassi para correr, mas aí em cima da hora ela desistiu. Eu falei num programa lá, tem no meu, nos anos 80, né. Acho que 86. Aí tem o Jay Howard com o carro número 7 pela Schmidt Peterson e o Elinho pela Team Penske. Aí sim. Uma coisa que pra mim vale ressaltar é que 36 carros, temos Bump Day, apenas Bump Day. Eu ouvi dizer que poderia ter 37. Sim, Nossa, é mesmo. Qual que é o E outro? sabe quem poderia ser o 37º piloto? Quem, Matheus? Matheus sabe quem é? Quem? Eu não sei. Juan Piedrahita. Isso, cara. Não é seria zoeira. épico. Ele declarou dizendo que tem o dinheiro necessário, mas está procurando um acordo de motor ainda, né? Eu acho que até no nome dele do Instagram tá Juan Driver 500. tá Chosen Juan 500. Meu Deus. Pra quem não sabe, o Juan Piedrahita, ele é uma das figurinhas carimbadas assim na Indy Lights. Ele fez 4 temporadas praticamente completas na Indy Lights. Ele fez no total 108 corridas no total no Road to Indy e venceu nenhuma. E fez uma pole, né? No ano passado, fez uma pole, liderou e chegou em segundo. Exatamente. Foi um milagre. Ele quase ganhou a
Freedom 100, que é a corrida da Indy Lights que serve como pré-corrida da Indy 500, na sexta-feira. Ele quase venceu, mas na relargada final ele deu uma de Juan Piedrahita e errou tudo, caiu de segundo para oitavo. Né? Ele foi ele mesmo. Ele só não fez mais corrida que o Aire Luyendyk Jr., que andou 10 anos na Lights, né? Eu tava fazendo pós-graduação na categoria já. Exatamente. Saavedra subiu e desceu, voltou, subiu de novo. O Saavedra tá aí também, viu? Não duvido nada. Nunca sabe. Ele não comprou ainda nenhum assento pra correr na Indy 500, né? A empresa que banca ele, a AFIS. Do tio dele. Que é do tio dele. O nome da empresa, AFIS. É uma sigla, né? É uma sigla lá pra aqueles sensor de incêndio que dispara, né? Quando tá tendo incêndio, é essa empresa que faz Do carro American pegar fogo, Fire Sprinklers. Alguma coisa assim, o nome da empresa. se o carro dele pegar fogo, já sabe. Né? Aí, assim, uns dois últimos detalhes que eu queria falar nessa silly season que pintou entre Long Beach e agora Indianápolis. A Michael Shank, ela mudou de nome, que ela conseguiu mais um sócio proprietário, que é a... Por sigla agora, né? Isso. Mas a sigla continua a mesma, ela só mudou para Meyer Shank Racing. Continua MSR. Tem a parte importante, que é uma parte muito boa aí desse detalhe, desse acordo, é que a pessoa que entrou aí, o Meyer, que agora eu me esqueci do primeiro nome dele, mas só que o sobrenome dele é Meyer, ele é presidente isso daí, da Sirius XM, que é a empresa de rádio satélite que patrocina lá o carro do Harvey, né? Na Shank. Então o presidente da empresa está patrocinando aí e virou sócio da equipe, né? Isso é uma notícia muito boa. E um segundo e último destaque é que nos 36 carros que por enquanto tem, 17 deles são Chevrolet, contando com o Bourgeoisie, que muito provavelmente vai ser Chevrolet, e 19 são da Honda. Eu lembro que desde 2012 era sempre anunciado que as equipes reclamavam, que falavam, no máximo que a gente consegue fazer, consegue apertar assim, com muito esforço, é 18 carros. A Honda, ela até abriu uma parte, não lembro se era de protótipo, algo assim, que ela vai conseguir produzir 19 carros, 19 lotes de motor para essa Indy 500, para ter 36 carros. Mas é só molhar a mão que eles fazem. Ela teve que realocar o pessoal aí de outros departamentos, de outras operações que não são lá da Indy, né? Outras partes do departamento da Honda, das categorias, para trabalhar nesse projeto aí da Indy, dos motores, né? Que não é só 19 motores, como se cada um fosse um motor por carro. Tem um motor principal, tem um motor reserva, tem o pessoal de engenharia, que cada equipe fica ali com o pessoal de engenharia da Honda para dar suporte, né? Tem toda essa parte de pessoal aí para trabalhar, né? É Jim Meyer o nome do cara. Sim. Não é Ard de Meyer? Não. Mas isso da Honda é mais, por incrível que pareça, meio que o João falou, é que a gente disponibiliza um budget fixo para cada equipe. Muda, assim, mas ele é fixo para a temporada toda. E as equipes reclamam muito, principalmente dessa parte. Eles dão indiretas, assim, a gente não consegue produzir mais por causa de car tudo escrito com letra maiúscula, que é quem organiza toda a parte da Indy. Elas querem mais dinheiro e a Indy não libera, porque o Tony George é mão de vaca agora. E fica nessa briga. Mas ela fala, a gente teve, né? O Tony George não, a família Roman George, né? Que isso. Depois que ele saiu foi que a gente começou a fechar o bolso, né? A ficar mal fechado. Então, mas agora ele que é o presidente lá, não é? Isso, ele que é o imperador da Indy agora. Isso, imperador. Inclusive ele vai dar o grito lá de Start Your Engines mais uma vez. Ele não vai gritar assim, né? Não precisa gritar. Agora até o fim da vida, né? Porque os outros foram até ficar bem rentes. Né? Até ele virar Mary Roman George. Isso.
Na verdade, ele entrou pra substituir ela porque, né? Ela não morria. É. Assim como ela entrou, porque a outra lá também, a velha esposa do Tony Roma, também não morria. Isso. Tipo, é assim, né? Os imortais de Indianápolis. Se você pegar essas etiquetas dos anos 90 até 98, que parece que foi a última vez que ela fez a esposa do Tony Roma, tinha um cara lá que falava a frase para ela falar, ela não sabia a frase. Ela tinha que falar assim, start your engines, aí ela falava com a maior dificuldade, a maior superação. Eu lembro. Não, eu acho que é uma cena da última vez dizer Start Your Rangers, porque a última da Mary Ruma George também foi meio bizarro. Porque parece que uma das netas queria falar. né? Isso. Uma das netas, porque né, se aquela ali for filha, tá dormindo no formal. É uma das netas da Mary Ruma Deu um George. corte seco na menina pra falar. Né, quase tomou o microfone. E quase tomou um tapa ainda. Quase tomou um tapa. Sai daqui, deixa que eu sei falar essa porra ainda. Já me tomou a empresa, quer tomar isso também? Ai. Bom, deixa eu dar aqui umas notícias totalmente irrelevantes ou não. Surgiu um rumor aí na internet que está sendo levantado porque é uma fonte segura, o Adam Stern, que cobre a Indy, de que a NBC está fazendo tratativas com a operadora lá, a Verizon, para ela continuar sendo title sponsor. Eu vi rumor também da DHL. Ótimo também. Uhum. É que pra mim, assim, pessoalmente, é meio meme, assim, é meio estranho ficar com empresas que já estão na Índia, assim. Porque que nem a DHL, ela pode falar, eu acho que a DHL é a empresa que faz o transporte dos carros, né, de um lado pro outro. Até dar dalário pra empresa, dar dalário pras equipes, quer dizer, essas coisas. E ela pode pegar e falar, não, a gente vai pagar o patrocínio dando desconto em transporte. A mesma coisa a Verizon, ela que faz todo o sistema de... Mas o valor da Verizon é 10 milhões por ano, não foi? Ou 10 milhões por 4 anos, não lembro. É algo assim. 10 milhões por ano. Aí a NBC conseguisse mesmo segurar a Verizon seria uma surpresa, porque, segundo o Rob Miller, a Verizon acabou com o patrocínio decidiu que não vai mais patrocinar no que vem, porque o presidente que entrou aí em 2016, início de 2016, não é muito fã de corrida e viu meio que com um gasto desnecessário, né? Que na época que a gente assinou com a Verizon, o presidente era muito fã de automobilismo e além desses 10 milhões de patrocínio, que segundo o Miller parece que é metade em dinheiro e metade em ações publicitárias, né? Envolvimento com os fãs e tal, né? Ele colocava uma graninha a mais dali também, né? Pra divulgar e tal. Só que quando esse presidente entrou, esse presidente novo, só passou a gastar só os 10 milhões do contrato mesmo e nem um centavo a mais. Esse novo presidente da Verizon, acho que ele não gosta de nenhum esporte, porque ele cortou um monte de coisa em outros esportes também. É o Haddad que entrou. Vai ver também a empresa tendo que se reestruturar por algum outro motivo que a gente não conhece. Mas eles vão manter o patrocínio com a Penske porque eles têm outros negócios com a Penske, né? Os patrocínios da Penske, a maioria dos patrocínios que a Penske tem são baseados nos negócios que o Roger Penske tem com as empresas que ele tem, né? E aí nesses acordos que ele faz com as empresas dele, ele envolve lá a Indy, a NASCAR, né? E com isso ele consegue patrocínio para os carros dele. A Penske Truck Rental lá. Eu acho que as duas empresas, elas fazem muito logística também. Isso, elas fazem muito negócio entre si. Aí nem sempre o patrocínio é pago. Isso que eu acho meio menos. Assim, o patrocínio nem sempre vira dinheiro, assim. Ou vira um serviço da hora. Às vezes fica naquela, assim. É tipo o patrocinador de... Tipo, aparece a marca de óleo lá, mas só tá fornecendo óleo pra equipe. Só. Exatamente. Fica meio coisado. Por isso que quando pinta patrocínio da própria equipe, da própria Indy, que nem as provas que são patrocinadas pela Honda e pela Chevy, quer dizer que elas estão injetando dinheiro, quer dizer que elas estão pagando... Preenchendo um buraco. Isso, elas estão preenchendo um buraco porque elas estão pagando o patrocínio delas.
Aí não sei até onde isso fica da hora e até onde que ter uma empresa realmente injetando dinheiro na indie seria um apoio melhor. Não é que nem era nos anos 90 que tinha um rio de empresa investindo, tanto na arte quanto na RL também, mas tem algumas. Isso. É difícil em todo canto, né? Pra você ver aí automobilismo como a todo. NASCAR lá, a Miller cortou um bocado do patrocínio do Keselowski, né? Cortou um bocado do patrocínio lá, a Miller. Uhum. Aí o patrocínio da Penske é basicamente os mesmos na NASCAR, são basicamente os mesmos da Indy, né? Com algumas exceções ali. E a Mena diz que virou patrocinador da Indy, né? Agora, nem é mais equipe, agora é só patrocinador. Né? Uhum. Não, e até a NASCAR mesmo, que a Gigante está tendo um problema com isso, que mesmo para completar o grid com 40 carros está complicado, tá usando aquelas equipes de origem duvidosa para completar os 40 carros. Né? A equipe que vai com um set de pneu assim pro fim de semana. Outra notícia que tem aqui é que o site americano Sport Pro Media, eles entrevistaram o chefe geral de marketing da Indy, e nessa entrevista ele revelou que a Indy já está fazendo tratativas aqui com a empresa MandTVR para criar um conteúdo on demand da Indy, assina lá e já tem acesso, para ter câmeras em realidade virtual a partir do ano que vem. O que é tratativa? Está negociação. Tá negociando. Eu acho que eu tô falando demais nesse podcast, mas assim... Chegou atrasado, tá tentando compensar, né? Exatamente, eu tô acordado agora. Assim, a Indy tá um passo da realidade aumentada, que ela já tem câmera pra tudo quanto é lado no carro, ela já tem câmera até no visor, câmera na frente, atrás do carro. Pra pegar um serviço on demand e juntar tudo isso num serviço só é um pulo, quase. É verdade. Uhum. Ela tá bem próxima disso. A Indy sempre é pioneira, né? Ainda mais nessas coisas. Isso. Eu acho que a Indy devia expandir mais o lance dessas, por exemplo, pelo YouTube ou por alguns serviços como o da Amazon, por exemplo, e expandir as corridas para outros países também, com narrações em outros idiomas, pelo menos os mais falados, né? Para a gente não ficar tão dependente, por exemplo, da Band, né? Exatamente. Então, a ideia do Mark Miles era fazer isso. Só que ele não contava que fosse mudar o detentor de direitos de transmissão a partir do ano que vem. E daí a NBC meio que não quer liberar porque ela tem o serviço dela, entendeu? Mas a NBC faz aí só nos Estados Unidos, entendeu? Daí os outros países... Sim, mas o Mark Miles é meio parasita, então ele ainda não pulou para essa parte. Bom, mas, mas acredita-se que nos próximos anos poderá começar a se estudar isso, né? A Indy, ela tá meio que dividida nessa parte, assim. Ela já passou para a NBC, que ela vai passar por o serviço on demand dela nos Estados Unidos. Ela tá repassando para a ESPN aqui na América Latina. Tanto é que as corridas acho que estão passando no Watch ESPN. O que está passando no Watch ESPN, na verdade, sempre passou no Watch ESPN. A diferença é que aqui no Brasil a gente não tinha acesso. Isso. Só que a ESPN aqui, o pessoal daqui do Brasil reformulou o site, entrou no mesmo padrão de lá, e aí agora a gente tem acesso. Inclusive eu descobri que as corridas da Indy Lights, elas são gravadas. Eu não sei se a NBC ela passa sob demanda lá ao vivo, mas na televisão linearmente é só gravado, né? Só em VT. E no Watch ESPN da Jamaica tá passando ao vivo. Os jamaicanos lá fumando e assistindo Indy. Indy Lights. Tem mais Indy Lights. Não é a Indy. Paulo, você sabe como que a Indy Lights está passando na NBC atualmente? Com exceção da Freedom 100 é gravada, né? Com exceção da prova lá que tem no Oval de Indianápolis, que é ao vivo. São todas gravadas na NBC, né? Passa no YouTube. Isso eu desconhecia, mas eu tô achando que ela passa ao vivo no aplicativo lá da NBC, no conteúdo sob demanda. Não, é só para acho que sim, porque se não passasse ao vivo, não tinha como o Watch ESPN retransmitir a NBC. É porque a produção do MS, né, que tem uma equipe só de imagem, que a não, mas Paulo, a transmissão do Watch ESPN não era a mesma do YouTube.
As câmeras eram iguais, só que no YouTube você não tinha nenhum gráfico na tela. No Watch ESPN você tinha os gráficos da NBC e os narradores da NBC mesmo. É porque então, eles fazem a narração ao vivo. Eles fazem a narração ao vivo assistindo a corrida. Só que eles só passam a corrida gravada. Lá pra Jamaica foi ao vivo, Paulo. É que assim... Não, peraí, João. É que eu tô dizendo assim, eles fazem a narração ao vivo, eles narram ao vivo, fazem entrevista, tudo, só que eles não passam ao vivo, eles fazem tudo ao vivo, mas não Só a passam, gravação. só pra gravação, né? Mas eu acho que no aplicativo deles lá, no serviço on demand deles, está passando ao vivo também. Não, porque o contrato, acho que o contrato atual que tinha Indy Lights, Indy, né, que é na época da Versus, não previa isso, né? Eles passam só gravados das corridas. Então o Watch ESPN está com uma transmissão pirata, é isso que você quer dizer? Não, acho que não. Que a NBC faz a gravação na hora. Eles fazem a transmissão eles narram tudo, entrevista o piloto na hora. Só que eles não transmitem ao vivo para nenhum canto, acredito eu. Acho que deixam gravado. Só que só a partir do ano que vem que as corridas da Light vão para esse aplicativo da NBC. Paulo, eu suspeito que seja assim, como eu estou falando, por um outro motivo. No ano passado, quando teve a Freedom 100, o Band Sports ele pegou o sinal da NBC e gravou, só que não era o mesmo sinal que estava passando na TV, era um sinal de satélite diferente. É que assim, o Road Twin todo, ele tem duas transmissões. Ele tem a transmissão da NBC, que a NBC pega, ela transmite, ela não transmite, ela faz a narração, faz todo o trabalho de gráfico, assim, etc., e grava, guarda com ela e transmite na semana que vem. Isso. Não, mas ela pega. Não, só deixa eu terminar rapidinho a raciocínio, que senão eu perco. Para de cortar os outros. Isso. Só um pouquinho, só. É que é só pra eu terminar a linha de raciocínio. Pô, já chega atrasado Aí e ela monopolizar já. Tá falando pouco a pessoa. Eu tô falando pouco. Aí, e também ela tem uma segunda transmissão. Essa transmissão da NBC, ela não passa no aplicativo, ela tem a transmissão do aplicativo. Que ela pega as câmeras do autódromo, ela pega a narração do AMS Rádio e da Stereo XM, eu acho, não sei. E ela pega e transmite ao vivo, que é a transmissão que geralmente passa no YouTube para Pro Mazda. Isso. E para as categorias menores, que elas não passam na NBC. No YouTube depois sai a narração da NBC, eu acho, se não me engano. E esse é o mesmo serviço que é transmitido para Band Sports, para ESPN e etc. Eu não sei até onde esse serviço da transmissão da NBC, ele é autorizado para passar ao vivo. Talvez seja, mas é bem difícil que seja, porque geralmente as TVs elas não deixam transmitir algo que elas produziram antes delas mesmas passarem. Então é um mistério se o Watch ESPN da Jamaica está transmitido ao vivo. Acho que algum cara tava frisado lá e... Exatamente. Se está transmitindo a transmissão da NBC ao vivo, é ilegal. Ô, pessoal, como a ESPN faz esse sinal internacional, seria possível, por exemplo, a partir de 2020, a gente ter a transmissão dela aqui no Brasil? E isso vai depender da negociação com o dono dos direitos aqui no Brasil, que é o Carlos Gancia e o Willy Herman. Isso, porque o contrato entre Band e a Imaginet, que tem a transmissão, que tem o direito de transmissão atual, que é a do Willy Herman e do Carlos Gancia, depende do como isso vai ser negociado. Pode negociar, por exemplo, para fazer um serviço on demand no Brasil mesmo, porque a Band não tem serviço on demand. Sim. Então, ela pode falar TV aberta Band, TV fechada Band Esportes e serviço on demand. Quer dizer que se o Herman não quiser abrir mão, vai continuar na Band. Isso, é que nem a Band, ela já abriu mão do serviço dela on demand, tanto é que o Terra TV transmitia ao vivo pelo site dele. Ela já não tem o direito por serviço on demand. E a ESPN pode aproveitar disso. Eu me respira no canal, tem ESPN Brasil, etc. Passar num desses canais. Não, mas aí já Então, eles não passam porque eles não têm direito. Não, hoje, mas a partir de 2020, como a Band provavelmente não vai querer pagar para transmitir. Aí basta fazer uma proposta. Isso, o Everaldo Marques disse várias vezes já que eles tentam todo ano
Mas a Imaginet não quer aceitar, não negocia com eles. É porque esse Willy Hermann aí, esse Gans aí, eles são, sei lá, alguma coisa da Band aí. Eles Não, eram mas muito se a amigos ESPN do não é Luciano dona do do Vale. sinal internacional, não seria mais fácil uma tentativa de negociação por já ser ela Sim. Mas a ESPN, mas a que é dona do sinal internacional, ela fica lá na Inglaterra. Ela transmite de lá para o mundo todo. Ela não tem nada a ver com a negociação que é feita aqui no Brasil. Ela é inglesa, E, então, a ESPN? A que faz o sinal internacional é a inglesa. Exatamente, a ESPN da Inglaterra, mas que por ironia ela não transmite na Inglaterra, quem transmite é a BT Sports, se não me É do engano. mesmo grupo. Isso, Uma salada interminável. É que assim, Aqui no Brasil, a ESPN ela responde diretamente para a Disney. Uhum. Lá na Inglaterra, ela pertence a uma empresa, que é a BT Sports, que comprou os direitos que eram da Disney, entendeu? Tá, mas então a nossa ESPN aqui, ela é basicamente baseada Ela é na americana. Sim, é daqui Isso, da América exatamente. Latina toda, da Austrália, de vários países. Tá, e essa Ela transmissão da ESPN em Inglaterra, espanhol a da Inglaterra, que tem ali, essa ESPN em espanhol, ela não é latina, ela é espanhol da Espanha daí. Não. A Não. que tem em espanhol, ela é latina. Na Espanha, o detetor de direitos de transmissão da Índia é outro canal. a ESPN Latina, ela pega os gráficos das transmissões da ESPN UK e coloca a narração dela por cima. É o que a Band faz. Isso, exatamente, é o que a O Band sinal que a faz. gente vê é o da ESPN da Inglaterra. Só que a narração vai por cima da Band. Band No Sports. caso, a Inclusive, ESPN tirando- UK, ela não tem narração, ela só gera o sinal. A narração que eles transmitem é a mesma da NBC. Inclusive a Band, quando ela aparece, quando eles estão, o repórter tá entrevistando o piloto, o estrategista, aí corta pro sinal da NBC. Exatamente. O único país que eu vi que ele é da ESPN, mas ele transmite direto o sinal da NBC é da Austrália. A Austrália eles pegam o sinal direto da NBC. Quando é na Até porque ABC, o eles narrador é pegam o sinal australiano. da ABC. Isso. E a se eu não me ESPN engano, Latina, ela transmite com a mesma pausa das TVs, tanto quanto é da ABC quanto da NBC. Ela é picota antes de comercial mesmo, né? A transmissão, não é que nem aqui, que a gente assiste tudinho na íntegra. Isso, eu acho que a transmissão da NBC mesmo só assiste os Estados Unidos, a Austrália e o Canadá. Não, o Canadá é outra emissora que transmite lá. O Canadá é a... Confusão, cara. A Sportsnet Network. Uma salada interminável. assim, Isso. E as outras transmissões todas, até onde eu vi por aí, até as de russo e as de japonês, é retransmissão da ESPN da Inglaterra. Que aí as pessoas pegam e colocam a arte que elas querem colocar, picotam, mas com base tudo nessa ESPN da Inglaterra. Sim, é por isso que o GC dela é o mesmo de há 20 anos, praticamente. É o mesmo de... Mudou o quê? Só os ano. gráficos do momento Só lá, dos o carros, gráfico assim. de cima lá das posições. Só. É. É o mesmo que estão colocando agora nesse serviço que o Matheus falou, que é o que vai pro YouTube. Uhum. Mas tirando aquele de cima que fica rodando durante a corrida, os outros gráficos são de 15 anos atrás, mano. Mas eles servem, eles vão Sem mudando contar, pequenas coisinhas, sem contar também que a parte de baixo, tudo que é caractere que aparece na parte de baixo da tela é o que Sim. a própria NBC coloca na transmissão dela. Aí tipo fica Então. todo zoado, fica um gráfico diferente do de baixo. Então, por isso que eu acho que a Band ela recebe os dois sinais. Não. Esse sinal da ESPN ele é assim mesmo. Eles jogam o caractere em cima, mas de embaixo é o outro caractere. Então, mas quando tem a repórter tá lá entrevistando estrategistas, essas coisas, eles cortam e aparece, tipo, às vezes até some a parte de cima do letreiro ali e aparece o da NBC sem querer. A ESPN da Inglaterra que faz esse corte. Então, faz um corte porco, inclusive, né? Exatamente. Faz A um corte ESPN horrível. da Inglaterra é uma Band. É por isso que é uma porcaria a transmissão. É eles mesmos que fazem isso. Isso, O que a Band faz é colocar lá a hashtag lá, Indy na Band, e aquelas mensagens de Twitter que a gente vê que ficam atrapalhando a tela também. Pior, né? Podia ser Por pelo menos com exemplo, fundo transparente, pelo menos, né? Pra não perder a imagem. Eles por colocam exemplo, em cima ainda.
A ESPN Latina, por exemplo, ela coloca aquela barra, igual que a ESPN aqui do Brasil coloca, sabe? Com um monte de placar, notícia, aquelas coisas. Fica lá no meio da tela também atrapalhando. Mas se fosse transparente o fundo já facilitaria a vida bastante. Tipo, aquilo para outros esportes até vale, mas tipo, você tá vendo a Indy, você não precisa ver nada daquilo lá. Cara, então você nem é acostumado com transmissão japonesa, então. Que as transmissões geradas no Japão tem caractere pra tudo quanto é lado, assim. Dá até raiva lá. Até raiva quando eu vou ver anime que é retransmitido de televisão. Meu Deus do céu, tem coisa escrita em... Sabe aquela barrinha que passa os placares embaixo? Tem notícia embaixo, aí tem o clima em cima, aí tem coisa de um lado e do outro, e... Não, eu já vi isso do Japão, é um inferno as transmissões japonesas. Não, e tipo, em jogo de beisebol tem isso também. Tipo, você tá vendo o jogo e tá acontecendo. O pessoal lá gosta de se manter informado. Exatamente. Gosta de poluição. Agora, uma coisa também que esse sinal da ESPN ele faz é que, tipo, tem vezes que a própria NBC ela joga uma tela dividida, daí ela separa a transmissão da corrida com a transmissão de alguma entrevista, alguma coisa que ela queira mostrar. Ou comercial. Também, tem o comercial também. Mas, tipo, sem contar o comercial, na transmissão normal mesmo. Ela quer, tipo, ou ela tá mostrando a corrida e ao mesmo tempo ela quer mostrar um replay, entendeu? Isso. E daí ela mostra, só que só sai na transmissão dela. Na transmissão da ESPN não sai o replay, não sai a tela dividida. Não, na Band sai sim. Entrevista. Não, tipo, quando vai mostrar a entrevista, eles cortam a corrida e mostram a entrevista em tela cheia. Não, mas na NBC eles não cortam, entendeu? Na às vezes eles passam em tela dividida. Que às vezes, que depende, às vezes passa a tela inteira e às vezes passa dividido. Mas eu lembro que em St. Pete passou dividido algumas vezes. Mas aí era ESPN, né? Isso, tudo ESPN. E agora com esse serviço on demand que estão buscando assim, vai ser uma terceira retransmissão de sinal. Aí pode ser, caso ela seja melhor, às vezes a Band, a Watch ESPN, a Watch ESPN não, que ela vai usar da ESPN, mas talvez a Band, talvez ela use esse serviço, essa retransmissão do serviço on demand. Eu lembro que na época da kite, o SBT ele tinha um sinal só dele. Eles compravam um sinal limpo e eles mesmos geravam caractere, tudo aqui, era tudo diferente da transmissão de lá. Eu lembro dessa época. E eles se baseavam, não me lembro se era da ABC ou da ESPN, eles se baseavam nos gráficos, né? ABC e ESPN, era bem parecido o gráfico, só ficava em português. Aí quando era milhas por hora, eles traduziam para quilômetros, faziam É tipo a transmissão europeia da Champ Car também, era assim. Da Eurosport. Isso, essa mesmo. Outra notícia também, segundo disse aí o Emmanuel, é que vai ter mais um teste do windscreen, só que agora vai ser em circuito misto, é isso, Emmanuel? Exatamente. O primeiro teste lá foi feito pelo Dixon, e eu não me lembro bem, eu não sei porque ele não vai... Ele não vai fazer o teste agora, e daí quem foi incumbido de fazer foi o Joseph Newgarden, e ele vai testar tanto no misto quanto no oval, porque eles vão aproveitar para testar no misto, né, esse windscreen, porque eles acreditam que vai ser mais complicado do que no oval de Phoenix, nos mistos, por causa do deslocamento de ar nas curvas e para tudo que é lado, e é que eu não entendo muito bem dessa questão técnica, e daí eles vão aproveitar também no oval longo de Indianápolis para as altas velocidades lá, para ver como é que vai ficar. Só que o Dixon falou que esquenta demais, eles vão ter que ver alguma coisa ali diferente, um furos ou sei lá o que, para não esquentar demais, e eles que é muito quente que fica lá, um troço fica um forno assim. E é bom, e agora finalmente vão testar no misto. Só falta ver se o teste em oval vai ser com carro de oval ou com carro de misto. Porque pra mim até com o windscreen combina bem com circuito oval, mas talvez porque o piloto tem que olhar mais fixamente para um ponto, que é para frente. Porque para os lados e para trás tem spotter, o spotter que faz o serviço. Quase não se usa o retrovisor no oval. Exatamente, quase não se usa o retrovisor no oval. Porque se você tá olhando pro lado, você perde tempo do que tá acontecendo na frente. Mas com a visão periférica o cara consegue perceber que tem alguém ali. Não é muita coisa, mas já ajuda. E aí no misto tem uma dinâmica completamente diferente, que é mais... Tem um pouco de spotter, mas o spotter não fica muito falando, tá aproximando, não tá, tanto assim.
Mas é uma Porque dinâmica... o spotter ele fica em uma parte do circuito só, ele vê tipo 2, 3 curvas no máximo, né? Exatamente. E também, ele não... mesmo que ele fala, tá do lado, mas a pista é grande, o piloto não sabe se dá para reagir, para defender, se não dá. Mas porque... em Indianápolis não são 2 spotters na oval? No oval, se eu não me engano, são um só, mas... Tá, mas em Indianápolis eu acho que são 2. Eu acho que em Indianápolis são 2. Em Indianápolis são 2, porque o oval é muito grande. Fica um para observar a curva 1 e 2 e outro na 3 e 4. Isso. É que tem algumas equipes que ainda usam um só. Que nem o... mas se eu não me engano... Isso, o Buzz Lightyear, ele usa um só. Acho que o Buzz Lightyear nem deve ter spotter, coitado. O filho dele, né? Aí tem uma coisa aqui que o Emanuel falou, acho que teve algum erro na tradução aqui do windscreen, que eu assisti a matéria aqui da Racer. Ele só vai testar no oval de Indianápolis, né, para ver como o windscreen se comporta em velocidades acima de 200 milhas por hora, né? Mas apesar de ter um road e ter um circuito misto também, ele não vai testar no misto não, só vai ser no oval que vai ocorrer esse teste do windscreen. Eu acho que o misto será em outra oportunidade. Tava achando estranho. Vai procurar aí outra pista, não vai ser no IMS não, vai ser só o oval que vão usar. Eles querem testar de rua também, né? Mas eu não entendi muito bem por que eles dizem que vai ser mais complicado implantar em misto e de rua. É porque tem assim, que por exemplo, o ralo, quando estavam para ser implantado na Fórmula 1 nesse ano, muita gente ficou reclamando como é que vai ser o visual de piloto, mas só que no final das contas ficou dizendo que tá tudo bem. Por quê? Porque os pilotos da Fórmula 1 andam em misto, né? Quando você vai fazer uma curva para a direita, o seu ponto de visão muda, você já tá olhando já ali no ponto da curva, né? No ponto ali que é o apex da curva, né? Na tangente da curva, já para fazer aí você não tá olhando pro centro. Enquanto no oval, isso é mais ou menos o contrário, você fica mais centrada, né? Acho que é testar como é que esse windscreen se comporta num circuito misto. E como o Dixon disse no primeiro teste com o windscreen, você muda o ponto de visão, você não está olhando para um ponto só, né? Você muda sua visão constantemente. Aquela coisa que o Vettel falou, que quando colocava o equivalente, era o aeroscreen, né? Eu não me lembro, o aeroshield, sei lá. Ele disse que ele olha para tudo que é lado e naquela troca de olhar de um lado pro outro ele dá aquela tonteada. Era por causa disso? Mas só que aí o negócio aí que a gente tá apostando que não vai haver essa tontura que o Vettel teve é porque o endscreen da Indy, o ângulo da endscreen da Indy é mais aberto. Da Fórmula 1, se você vê, é um ângulo bem fechado porque o carro da Fórmula 1 tem aquela entrada de ar no topo do motor. Se ele fizesse o windscreen muito aberto, o ângulo dele muito aberto, ele ia desviar o ar da entrada do motor, né? Como a gente não tem mais essa entrada no topo do motor, ela pode fazer um aeroscreen bem aberto, o ângulo do aeroscreen, né? Eu acho que não era só essa questão. Era uma questão mais aerodinâmica, que ele não... Poderia atrapalhar, talvez? Isso, atrapalhar tanto na aerodinâmica quanto no resfriamento, eu acho. Mas se botar alguns furos ali não ajudaria? Como assim? Pro calor, assim, você fala? Até que porque dá superaquecimento ali, né? Mas faz alguns furos ali. Fura ali o bico, ali entra um ar. Faz alguns furos, sei lá, no máximo de um dedo, sei lá eu. Aí entra ar. Exatamente. Não, mas assim, talvez... Só que dependendo do formato que eu tava vendo ali, por exemplo, até a gente vê no site de vocês lá, no Indy Center tinha um gráficozinho, porque o vento ele passa pelo Santo Antônio vazado, então é diferente do que o outro, o vácuo era maior, né? E aí quando tem o Santo Antônio vazado, o ar passa mais por baixo, e aí pega mais vento para quem vem atrás, né? Sim. Então não tem tanto vácuo. Então eu imagino que quando eu coloco esse windscreen muito alto, o vento vai lá pra cima e não chega nem a passar pelo Santo Antônio vazado, fazendo um efeito parecido com o que era com o Santo Antônio com a entrada de ar, né? Então eu acho que nesse sentido a aerodinâmica vai mudar. Daí não tem muito sentido. Tu tem o Santo Antônio vazado, mas ele tem o efeito do outro. Não sei se é isso. O que vocês acham? Também pode ser. E no aeroscreen da Indy, ele é bem maior dos lados, assim, que deixa bem uma maior mobilidade e atrapalha menos, e também faz com que esse ângulo seja menor e o efeito lente
que é o efeito de distorção, ver as coisas meio distorcidas assim, ele fica bem menor. Então, das categorias que eu vejo, assim, para a primeira categoria de Open Wheel a colocar, por enquanto, mais adaptada seria a Indy mesmo, porque seria mais fácil implantar no carro. Mas tem toda essa problemática de olhar para tudo quanto é lado e dar esse problema de visão. Como eu acho que esse windscreen é um problema, veio mais para completar o problema da segurança, eu acho que quem deveria dar o aval final para essas coisas é o piloto. É o piloto que fala, não, tem que melhorar isso, aquilo, ou não pode implantar. Sim, é ele que testa, né? Ele que tem a noção real das dificuldades ou facilidades, sei lá eu. Exatamente, porque na questão aerodinâmica, túnel de vento resolve isso facinho, mas tem que ver como fica a segurança e o conforto do piloto. Não adianta nada ficar algo aerodinamicamente perfeito, mas ser para segurança. E esse aeroscreen, que material é mesmo? É fibra de... É o material patenteado pela PPG. É o mesmo material dos caças, não é? É o mesmo material não é bem que a vidro, PPG faz para caças, o canopy dos carros de avião. Mas ele é diferente de vidro, ele parece... Mas na aviação comercial também, a PPG ela faz as janelas, os vidros de avião comercial. Isso, ela não é policarbonato feito o shield da Fórmula 1, material patenteado da PPG, né? É mais resistente, é mais leve e mais resistente que o policarbonato normal que é usado no shield da Fórmula 1, né? Tá, e por acaso ele salvaria o Justin Wilson? Aí a premissa é que desviaria, né? Desviaria ali aquele pedaço de bico ali da cabeça de Justin Wilson, né? Desviaria daí, mas ele é resistente o suficiente para não quebrar? Ou não trincar? Sim, que esse material que a PPG usa é projetado para evitar ali que um caça no ar tá ali tipo o dobro da Indy no IMS tá do caça lá, né, no ar. E é projetado para não quebrar do mesmo jeito, né? Tá, e por exemplo... Fica um caça... que nem teve aquela cena do Fernando Alonso lá em 2012, sei lá, que o carro passou por cima dele e quase decepou a cabeça. Ele aguentaria, assim como, por exemplo, a correia de Havaiana lá aguenta? O ralo. O ralo. Hein? Ele aguentaria aquilo lá? Ele é tão forte quanto o ralo se o carro passa por cima? Ele não é tão forte quanto o ralo, né? É que é uma solução para desviar pequenos e médios objetos. O ralo é para coisa mais extrema, né? O ralo é uma coisa mais extrema, mas em compensação... Por cima, né? Mas em compensação abre espaço para que pequenos objetos possam alcançar o piloto, né? O ralo protege contra grandes... Esse ralo protege contra... Eu acho que dificilmente teria que ter muita sorte pro ralo salvar o Justin Wilson, porque tem que cair bem no meio da tira ali, da correia. Porque ele poderia passar pelo meio ali e pegar de... A gente não correria com o ralo. Para oval, o ralo não serve. Tiraria... Assim como o ralo não atrapalhou o piloto no misto, no oval seria diferente. No oval atrapalha pelo ponto da visão do piloto que ele tem que ter. Que a visão do piloto no oval já é limitada. Ele já conta com o spotter para olhar para a direita e para a esquerda. Ainda mais na frente, né? Os que, tipo, um décimo de segundo de reação que você uma reação num Big On, tipo do Texas ali no ano passado, um décimo que você demora para reagir pode ser a diferença de você bater ou não. Não daria pra fazer um material transparente como esse dos caças? Não, que ali o ralo é fibra de carbono, tem... Não teria como fazer no mesmo material dos caças? Teria, mas é caro pra caramba. Tá, mas ele ajudaria? Sim, é porque o material de caça, dos aviões de caça, ele aguentaria assim um bocado, porque ele já aguenta velocidades até 10, 15 vezes maiores do que o carro da Indy sofre. Sem contar que esse material também ele aguenta raios, aguenta pássaros, aguenta qualquer tipo de objeto voando que bata, ele não quebra. Veados de Novo de América. Caramba, cara. Aí, então, para implantar, seria o mais adaptado. Mas, por exemplo, o problema
fica na distorção, porque a visão do piloto de caça, ele já aprende com a visão distorcida, ele já aprende a pilotar com a visão distorcida. E tem que ver como fica essa adaptação para um carro, por exemplo. Mas um caça não precisa ter tanta agilidade no olhar quanto uma corrida de 380 por hora. Não tem ninguém para competir com ele, para olhar para tudo que é lado em fração de segundo. Sim. É bem mais calmo. Depende, e numa guerra. No Star Wars. Agora, sabe o que eu achei estranho? Vocês comentaram aí que tá esquentando, né? Só que no caça, o avião, ele consegue quebrar a barreira do som e é uma temperatura altíssima. Será que eles não sentem calor no caça também? Tá, mas não tem nenhum sistema, mas deve ter algum sistema de refrigeração ali. Mas é blindado e tem sistema de refrigeração. Deve ter um ar-condicionado. Então o cara morria queimado lá dentro. É pior, mas também é foda, né? Faz sentido. Não tem muito sentido em implantar um ar-condicionado na Indy porque o carro é aberto. Eu acho que os pilotos de caça, eles andam com aquela máscara lá, porque... gasoso. Sim, a respiração de oxigênio deve ter bem pouco. Lá tem pouco, né? Porque tem um sistema de refrigeração para suportar isso aí. Senão os caras morriam queimados lá dentro, velho. E morria mesmo. Então. Mas o problema as roupas também que eles usam também são super resistentes, né? Não, e o problema de aquecimento nem é tanto no cockpit, porque o cockpit é quente mesmo, naturalmente. Principalmente os esqueça que pode falar Fórmula 1 agora. Principalmente os da Fórmula 1, que quando corre aqueles Bahrein da vida tem 60 graus, 50 graus. O problema é de refrigeração de motor mesmo, do carro em si. Mas o Bahrein nas corridas noturnas já vai abaixo de 0, não vai? Exato. E o deserto é super quente no dia e de madrugada vai a 40 negativo. O problema é a refrigeração do carro, né? O problema é a refrigeração do piloto. O piloto se exploda. Não, mas o piloto, no caso do windscreen da Indy, é o que está sofrendo, que o motor não está sofrendo mais porque agora a entrada do ar é na lateral, né? Mas no topo do motor, daí nesse ponto não causa problema pro motor, mas o Dixon disse que o problema do motor era na Fórmula 1 com o Shield, né? Que a alimentação de ar pro motor, né? Ficaria prejudicada a potência do motor, né? Não na parte de refrigeração, na parte de potência. Foi aquele lance que eu falei, ele vai jogar o ar muito pra cima e não vai entrar ali, né? Vai prejudicar a alimentação de ar. Aí... É verdade, esquecido. Mas a Fórmula 1 é só fazer um pouquinho maior aquele side pod ali que dá pra resolver também. Mas pra Fórmula 1 pedir pra equipe, pra montadora mudar motor... Não, é só... Já dá briga. É só fazer o side pod um pouquinho maior, que nem a Indy fez agora, e tem espaço pra entrar no motor. Só que eles são muito resistentes a esse tipo de coisa, né? Jamais eu acho que a Fórmula 1 botaria um Santo Antônio vazado, alguma coisa, sei lá. Exatamente. E, por exemplo, a Fórmula 1 não tem problema colocar um halo na frente, porque a visão não fica distorcida e a mudança do ponto de visão é mínima, e na Fórmula 1 não tem muito problema criar turbulência, porque esse halo cria uma turbulência gigantesca, principalmente na frente do carro e pro carro de trás também. Já com a super pressão aerodinâmica lá que eles botam também não tem muito o que fazer, né? Isso, colocaram até uma asinha em cima do halo agora. Nossa senhora! Tem umas aletas ali no halo Exatamente. Tem patrocínio da Havaianas. A Force India botou a faca da Havaianas, fez igualzinho chinelo. Mesma letra, igualzinha. Melhor propaganda da história do planeta. Exatamente. Não, e agora, vocês viram na última corrida, na hora da câmera on-board, eles colocam os gráficos tudo como se fosse ali mesmo. Acharam uma utilidade pro troço. Exatamente. Eu não achei ruim, não. Achei da hora. Porque aproveita, né? Vai botar onde? Bota ali mesmo. Pelo menos esconde o ralo da câmera on-board. Onde a feiura. O último tema irrelevante que a gente tem pra falar. A gente vai discutir uns 15 minutos dele. Umas 3 horas de discussão. Alguém contou todas as ultrapassagens das últimas 4 corridas e chegamos à marca de 999 ultrapassagens só em 2018 na Indy.
É o dobro, mais do que o dobro do ano passado, as primeiras 4 corridas, né? 450 e poucos, quanto é que era? Deixa eu ver aqui. E diz que postaram isso no grupo da Fórmula 1 lá, e deu mó treta, que eu não vi. Como é que foi? Alguém viu? 475 no ano passado. Não, eu não vi isso aí. Eu não vi, eu não acompanho. No grupo da F1 Brasil lá, diz que teve rage até dizer chega lá, até excluir o post. Eu amo. Que é verdade Sim, dói, eles né? têm preconceitos, eles além de não gostar da Indy, querem que ninguém mais goste. Fica quieto, então. Né? Não se envolve. Então, eu perdi essa treta, diz que foi maligno o negócio. Eu nem entro naquele Esses dias eu grupo, botei um comentário lá no mas nem negócio da tenho coragem Fórmula 1. de entrar. Esses dias eu botei um Né? comentário aquele lá grupo. da Fórmula 1 lá e já sentaram o cacete em mim. Porque ninguém quer saber dessa tua Indy, porque não sei o quê, porque não os americanos não me lembro que palavra que eles usaram, tipo, não tem relevância nenhuma no automobilismo. É engraçado que agora a Indy pertence a americanos. Ou a Fórmula 1 pertence a americanos. Aí eu ainda coloquei lá, eles não responderam, né? Eu botei assim, tá, mas qual é a categoria? Quem é que organiza a corrida mais tradicional da história do automobilismo, né? Aí ficaram quietos, porque a gente sabe que é a Indy, né? Não, tem uns caras de pau que falam que é Mônaco ainda. Enfim. Né? Mas não eu adianta mais agora, que Mônaco eu não também é concordo. organizado por americanos agora. Pois é, Na agora. verdade, não, Matheus. Mônaco continua sendo organizada pelo Automóvel Clube de Mônaco. A mesma coisa de Le Mans, que é do Automóvel Clube do Oeste. Do Oeste? Sim, lá em Le Mans quem organiza é o Automóvel Clube do Oeste. Mas eu acho que até a Ué. Alemanha é mais tradicional que Mônaco, não é? É. Sim. E aí, mas Silverstone. nenhuma chega a Indy 500, né? Mas não... De moto tem a Ilha de Man lá, que todo ano morre um, Porra. desde 1907. Né? Mas só que é de moto, né? A parte de carro em 4 rodas, a Indy é a mais tradicional, a Indy 500. Tá, mas essa de moto é mais tradicional do que tem em Indianápolis? É porque eles começaram em 1907, por 4 anos, né? Então 4 anos na frente da Indy. Tá, mas isso significa que é mais tradicional porque é um pouquinho mais antigo? É uma coisa tradicional, né? Feita lá todo Tradição ano. é atividade, né? Eu acho que não quer dizer pelo Os tempo. caras Tudo bem que o eles tempo auxilia, né? Tudo bem que conta, mas não é... Mas o Paulo Rubens, eles pararam na guerra também ou não? Provavelmente pararam, né? Acredito que pararam, que é lá na Inglaterra, essa ilha lá, Ilha de Man. Todas Então, eles fazem lá, eles cruzam a cidade, as ruas estreitas com pedra, desfiladeiro. Todo mundo morre um lá. Opa, talvez não, porque foram 98 corridas de Ilha de Man. Nesse ano é a 99ª. deve ter parado Opa, mais. olha, né? nosso correspondente aí já. Parou. então a Indy é mais antiga, porque a Indy já passou de 100. A Indy não é mais antiga, só correu O mais. Matheus é de exata, não sabe fazer conta. Ó, Não, a Indy não é mais antiga. Só Tá, mas quando que tu considera a Fórmula Indy começou? a Indy 500 começou em 11. Não Indy 500, a Fórmula Indy, embora não fosse... A Fórmula Indy, esse é um tema complicado. né? Tem gente que diz que é... Assim, ó, oficialmente, É um onde eu sei, tema oficialmente o primeiro campeonato que eles fizeram é em 1905, mas ela em 1902 já tava fazendo corridas, em 1902 já tava sancionando corridas, e sendo que tinha Exato. outra que se juntou com ela em 1904, eu acho, ela já fazia corridas desde 1895, que eu não lembro o nome. A primeira corrida de Open Wheel foi americana foi em 1895. Começou ali... Milwaukee? Oi? Mas o primeiro campeonato que se tem de Indy é 1905, que era a Vanderbilt Cup lá. Sim, o primeiro oficial, mas os historiadores eles pegaram até 1902 e montaram, né? Não é extraoficial, mas tinham várias Exatamente. corridas e tal. Na verdade, esses primeiros campeões da 1905, 6, 7 já eram meio que extraoficiais. Foi a própria AAA que considerou eles como campeões depois, porque nem eram Exatamente. considerados na época. Sim, porque Ah, na O de época 1905 foi oficial. Isso é porque na época eles não organizaram o campeonato, só faziam corridas à Sim. torto e direito, mesmo sendo sancionadas. Isso. Sim. Então, aí eles declararam os campeões dessa Vanderbilt Cup, que era a corrida mais tradicional da época, como campeões da AAA, no caso, que era o Eu Em posso
Posso aproveitar e fazer um jabá do meu canal aí? É uma temporada oficial com tudo, mas só que depois, até ali 1915, 16, a AAA largou a mão tipo do campeonato, só depois que a Ozaki foi dar revisão lá no... Ou foi a própria AA que foi a revisão lá e fez os campeões não oficiais da categoria, né? Foi nos anos 40, não foi? Ou foi 60? Foi. Anos 40, 50, por aí. Não, eu acho que foi nos anos 40. Eu vou pegar lá. Posso aproveitar desse assunto e fazer um jabá aqui do meu canal? Já pode fazer o jabá que a gente já vai encerrar. Porque eu tô preparando, já tô começando a me organizar. O Rafael Marinho tá me dando uma força aí. Eu quero preparar um documentário histórico da Fórmula Indy, não Indy 500 específico, né? Desde os primórdios lá, eu quero falar desde 1895, lá onde começaram as primeiras corridas, o porquê que começou e tal. Então eu vou chegar e vou falar bastante sobre esse assunto, que eu já estou começando a pesquisar. E a ideia é fazer um paralelo com aquele Road 200, né, que eu divulguei no último cast. Aí um é mais focado em Indy 500 e o outro é mais focado no geral. Então aquelas eras todas eu vou fazer, a princípio, um documentário equivalente a cada era, né, dessa do Road 200. Legal. A propósito, ô Matheus, quando é que sai o próximo texto da Cisão? Eu ia perguntar a mesma coisa. Tá aí, Tchê? Eu também ia perguntar a mesma coisa. Paulo Rubens também ia perguntar a mesma coisa? Vamos lá, Matheus, vamos lá, Tchê. Paulo Rubens tem a própria série dele lá no IndyCar da Depressão também. Assim, eu tô fazendo, eu acho que fica pronto logo tipo, nesse ano talvez. Eu terminei de escrever o 9. Eu queria lançar um 9 e 15 dias depois o 10. Então eu comecei a escrever o 10 também. Você não vai fazer o 9,5, 9,25, 9, sei lá. É que agora não precisa mais, mas talvez eu faça um 10,5. Nossa Senhora. Os posts já tem 17 páginas ainda. Nossa, teve um lá, cara. Eu queria pegar uma informaçãozinha do Helmut Marko, eu tive que extrair 5 parágrafos de uma bíblia. Teve que dar Ctrl F pra achar o nome Helmut. Né? Isso, nossa. Mas, Matheus, falta muito pra terminar esses dois, o 9 e o 10? O 9 eu terminei, só que eu não vou divulgar agora. Aí eu comecei a fazer o 10. Tá, mas depois tem o 10 quando e que meio, tu acha que pode sair vendo. essa 9 e o 10 dentro do próximo É. mês? Ou tu vai sacanear e botar só ano que vem? Não, dentro do próximo mês eu tenho certeza que não. Talvez, tipo, julho. Não sei se você percebeu, Emmanuel. Ele solta na época que a Indy para, que é pra gente não ficar sem assunto. Exatamente, também. Tá, mas nem pra nós aqui da equipe aqui, tu não vai nem dar essa... Não, cara, Não, tem acesso. Ninguém mete o bedelho no trabalho de ninguém. Aqui, ó, vou colocar prazos agora. Fica vendo. Quando não tem corrida. 1º de julho eu vou colocar o primeiro. E em agosto, no comecinho, eu coloco o 10. E o 10,5 fica pro Natal. 10. Não, acaba em outubro, né, as corridas, aí entra na primeira semana de novembro. Exatamente. Ai. Eu acho que o último capítulo vai ter que desmembrar em 2 mesmo, hein? Porque vai falar tudo desde o fim da season até agora. Fazer lá um paralelo, lá um resumão dos 10 anos, né? Então, vai resumir, tipo, 10 anos em um post. Vocês falam do 10? Tem gente aí que resume 10 anos em 10 minutos, né? Mas não tem como resumir 10 minutos aí tudo. Tem 10 horas. Mas teve gente que conseguiu. Conseguiu resumir 10 anos em 10 minutos. Né? E ainda reclamou dos carros e um monte de coisa. É que assim, o nono eu vou pegar de finzinho de 2005 até a reunificação mesmo, no começo de 2008. E o 10, na verdade, eu não vou fazer uma retrospectiva. Só vou colocar o legado, vai ser rapidinho. Talvez. Então, mas o legado aí tem o 10,5 vai ser retrospectivo, então. Não, o epílogo. 10,5 vai ser o epílogo. O 11 vai ser retrospectivo. O 10,5 talvez é o epílogo parte 2, porque o 10 já é o epílogo. Ah, bom. Então o 11 vai ser retrospectivo. Vai ser um resumo de tudo. Nossa senhora.
Aí vai ter que ficar pra o 11 é mais 2019. fácil, né? O 11 é mais fácil porque daí é só você pegar temporada a temporada e dizer quem entrou, quem saiu, o que mudou, e até todo mundo que veio entrou de novo, né? Até todo mundo que entrou de novo sumir de novo. Só isso? Você acha só? Né? Não, porque teve um monte de equipe. Demorou uns anos aí, né? Mas aí teve um monte de equipe que veio da Shanghai e sumiu, e as que eram da IRL também sumiram. Uhum. Não, da IRL foi, eu contei, foi 76 equipes que faliram. Caramba. Só isso? Aí, a única Então. que tá viva, Malemar, é a Dry Rainbow. Uhum. E quer voltar agora, né? Né? Então, Malemar tá vivo. Não, só tá ela e a Sam Schmidt. É, Sam Schmidt, né? Perdão. Enfim, não vai ter aquele tchau maroto, aquele tchau bem controverso, aquele tchau bem falso, porque eles já tinham feito isso na última edição. Você pode também acompanhar isso no nosso canal do YouTube, IndyCarCast. Também não se esqueça do indicarcast@gmail.com, um e-mail que a gente nunca olha, portanto não mande e-mail para lá. Eu estou só falando isso por burocracia, mas você pode também acompanhar nos sites indycenterbrasil.com.br, a nossa página no Facebook Indicar da Depressão, o Fórmula Indy Notícias, o canal também no YouTube Indy Forever, enfim, tudo isso porque nós também temos esses parceiros aqui no IndyCarCast. Então até semana que vem, onde a gente vai ter também o podcast sobre o Grande Prêmio de Indy em Indianápolis. E até lá talvez eu esteja junto. Ou não. Tchau!